Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias do Gasperim. No programa de hoje, temos a honra de receber Miro Santos. Quem é ouvinte da Rádio Esmeralda 96.5 certamente vai reconhecer essa voz icônica quando a gente começar a entrevista. O Miro é um dos comunicadores mais conhecidos de Vacaria e região, além de ser um grande amigo da nossa família e uma das pessoas que conviveu muito com o pai durante sua passagem pelo Glória. Miro, é um prazer te receber, te ter aqui hoje e falar sobre o meu paizão Gasperim. Cândice, para mim é um privilégio poder estar em contato contigo e falar de uma figura tão especial que foi o Gasperim, que continua sendo, né? A gente não perde as boas lembranças, guarda sempre no coração. E o Gasperim é uma pessoa que a gente adora, né? E vamos continuar lembrando sempre. Eu admiro você pelo que você faz com a história do seu pai, né? Guardando todo esse material, publicando, trazendo a história dele por todos os times que ele passou, por onde ele andou. E a gente fica mais feliz ainda, sabe por quê? Por ter tido o privilégio de o Gasperini ter trabalhado com a gente aqui no Glória. Quando eu falo com a gente, é porque, como nós temos um clube profissional em Vacaria, que é o Glória, eu comentava na rádio também, nós somos torcedores do Glória. Se você está num centro maior, vamos pegar a capital, que tem Grêmio e Inter, os comunicadores, os jornalistas, os repórteres não podem ter essa identificação em função de que eles têm que ser realmente imparciais. Mas nós não precisamos disso. Nós somos Glória. Esse é um detalhe. E o Gasperini teve uma passagem brilhante, maravilhosa. Primeiro como jogador, você deve estar lembrado. E depois como treinador do Glória, que também teve passagens muito boas aqui. O nosso Leão da Serra, como a gente chama. Então, só quero te agradecer. Muito obrigado por poder falar um pouquinho do seu pai. E eu sei que este episódio hoje é para contar as histórias do Gasperim, mas eu gostaria de compartilhar com vocês que eu tenho um carinho muito grande pela Rádio Esmeralda, porque foi o primeiro estágio que eu fiz na universidade. Isso foi em 2003. Eu estudei jornalismo e aí no segundo ano, já filha do Gasperim, como vocês podem imaginar, já queria aprender, fazer estágio, me preparar para a profissão. E aí nós entramos em contato por meio do pai com o pessoal da rádio, com o Betão, e eu consegui estágio durante as férias. E aprendi muito com o Miro, com o Marcos, com o Betão, com o Juliano e toda a equipe. Me receberam extremamente bem, tiveram a maior paciência comigo, uma menina começando a carreira. Então, queria dizer para vocês, Miro, que eu tenho um carinho muito, muito, muito grande e obrigada pela oportunidade que vocês me deram. Depois, eu tive a disciplina de rádio na universidade e lembro assim que já me sentia muito mais à vontade. Muito obrigada mesmo por vocês terem me ajudado no início da minha carreira. E é importante que a gente se lembre sempre e reconheça as pessoas que nos ajudaram em toda a nossa trajetória, principalmente neste momento de formação. Muito obrigada a vocês três e obrigada também ao pessoal da Rádio Esmeralda. Então, olha só, a gente trabalhou com seu pai, depois você veio um período curto, é verdade, mas também, né, dando seguimento aí a essa parceria, digamos assim, e foi muito bom. Imagina, você aprendeu conosco, nós que aprendemos com o que você nos trouxe, viu? Foi maravilhoso. Poderia ter sido mais tempo, né, Candice? Nossa, olha, se fosse mais perto, com certeza seria mais tempo. Mas É. essa aprendizagem foi mútua, pode ter certeza que. E eu carrego isso muito sempre comigo, né? Mira, eu queria te perguntar assim, como é que você conheceu meu pai? Como e quando foi? Foi quando ele foi para jogar? Você já estava trabalhando na rádio? Ou foi quando ele assumiu como treinador? Qual foi a tua primeira lembrança do pai, do convívio com ele? Na verdade, eu vou te dizer assim, ó, que onde eu conheci o seu pai não foi nem no campo, foi numa quadra de hoje futsal, na época futebol de salão. Aquelas peladas, como o pessoal chama de final de ano, né? E eu não lembro em que time o Gasperini estava, mas ele veio participar. Não lembro se ele jogou, estava assistindo, enfim. Foi no DMD, o ginásio de esportes aqui de Vacaria, que eu conheci o Gasperini pela primeira vez. Eu não, não estava nem em rádio aí, quando o Gasperini, porque era final de ano, férias dos clubes, não lembro o clube que ele atuava, mas conheci ele no DMD.
Me lembro que chamou atenção justamente pelo fato de que o Gasperini, que era goleiro do Internacional, até quem sabe ele estava no Inter nessa época, estava em Vacaria. O DMD lotou. Além dele, tinha outros jogadores também que estavam participando, mas eu lembro do Gasperini. Eu fui lá por causa do Gasperini, Ah, porque ele era destaque, ele era naquele momento destaque. Então, meu primeiro contato, não como repórter, mas como cidadão comum, fui lá conhecer o Gasperini. E depois disso aí vem toda a história que você sabe muito bem dele como jogador, até como jogador mesmo, na época que o Gasperini jogou no Glória. Eu não lembro agora, foram quantas temporadas que ele como goleiro do Glória, uma ou duas, duas. Ele ou jogou uma. em 88, então Isso, vamos dizer assim, que se aposentou no Botafogo de Ribeirão Preto, nós voltamos para a Vacaria, e aí, em comum acordo com o time, o pai foi jogar por mais uma temporada. Depois, em 89, ele também jogou. E aí, em 91, voltou como técnico pela primeira vez. veja, 88, quando o time subiu, né, da Exato. segunda divisão, na época era a segunda divisão, e 89, aquela campanha magnífica do Glória no Campeonato Gaúcho pela primeira vez, 1989, tendo como grande comandante o Dalton Menezes, e o Glória ficou em quarto lugar naquela temporada. Era a época, inclusive, em que se o jogo terminava empatado, eles decidiam os pênaltis. Você sabe dessa história, né? Decidiam Sim. nos pênaltis, o vencedor ficava com 2 pontos e o perdedor com 1 ponto. Mas, e o Glória ficou em quarto lugar naquela temporada lá, naquela temporada de 1989. Em 88, era o Betão Carneiro, né, que era o repórter E eu lembro que eu era o plantão em 88 na subida do Glória. E naquele ano, e o jogo foi aqui em Vacaria, inclusive, foi uma festa enorme no centro da cidade. O torcedor veio para a praça, né? A Rádio Esmeralda era no centro liberal, aquele prédio de vidro que tem bem no meio da praça ali. E foi uma festa maravilhosa. Né? Então, ali eu era plantão. 89, eu comecei a minha vida como repórter de campo no jogo entre Grêmio e Sport. O Grêmio venceu por 2-1, para a memória. Meu primeiro jogo que eu fiz como repórter, 1989, na Copa do Brasil. E depois é que eu comecei a fazer a cobertura dos Jogos do Glória. Mas aí já foi com o Gasperini técnico. O Gasperini, como jogador, eu não o entrevistei. Claro que a gente convivia, porque ele morava aqui, daí na cidade, vocês moravam aqui, né? Mas era o Betão, o repórter, o narrador era o Francisco Apio, né? Então, eles acompanharam mais de perto a carreira do Gasperini no Glória como jogador. Mas como treinador, eu fiz todas as etapas dele aqui, viu, Candice? Olha que legal. E qual que foi a tua primeira impressão, assim, depois da primeira entrevista? Que mensagem que o pai te transmitiu, assim, como pessoa e como profissional? Candice, o seu pai, assim, eu considero assim, uma figura, uma das mais humildes que eu conheci no futebol. Uma pessoa, como é toda a família de vocês, uma família carinhosa, respeitosa, é incrível. A sua mãe, então, a gente tem uma relação bem afinada porque ela é fantástica. E é da característica de vocês mesmo, né? E o Gasperi muito educado, uma pessoa assim fantástica, nem mesmo nas críticas que a gente tecia, porque é normal, né? O treinador receber as críticas quando o time perde, e aí quando ganha, todo mundo elogia. Mas o Gasperini, assim, na primeira vez que eu entrevistei, foi no Estádio Altos da Glória, em Vacaria, né? E até acredito que o Glória tenha vencido aquele jogo, mas me chamou atenção pelo carisma dele, pela calma com que ele falava, com que ele se dirigia à imprensa. Eu nunca ouvi o Gasperini criticar o trabalho da imprensa, pelo menos comigo, nunca ouvi, e trabalhei nessas 2 temporadas dele como treinador do Glória. Mas eu considero assim que no futebol é importante você ter essa relação, boa relação, imprensa, treinador, jogador, mas cada um tem que fazer o seu papel. Ele fazia o papel dele, né? E fazia muito bem, e nós fazíamos o nosso. Só que no momento que você criticava, ele sabia entender essas críticas também, e continuava fazendo o normal.
o trabalho dele. Para mim, das vezes que ele passou pelo Glória como treinador, deixou sempre a melhor impressão. E veja, não foi só para a imprensa, ele deixou a melhor impressão para o torcedor do Glória, para a comunidade de Vacaria, que até hoje tenho certeza sente saudade, né? Do Gasperini, um homem que se formou como jogador profissional e foi muito bem, graças a Deus, né, nas equipes que passou. E aqui no Glória não foi diferente, eu tenho a certeza disso. Não sei que, não vou perguntar a tua idade, não sei que idade você tinha quando ele jogou aqui, quando ele foi treinador, mas se você tem as lembranças dele de campo, você vai dizer o que eu falei que é a pura verdade. Mira, você sabe que eu não vi o pai jogar. Eu fui naquele Não viu? jogo de 80, não vi. Eu fui no jogo de 88 e eu lembro que alguém me pegou no colo com a celebração e me levou no meio do campo. E hoje tem uma foto, assim, que alguns anos que eu encontrei, abraçada no pai. É a única lembrança que eu tenho. Já como treinador, sim. Aí eu lembro um pouco mais. Nós íamos ao campo, eu ia junto com a minha mãe ou com o Dudu. Depois o Dudu se mudou para Curitiba, acompanhava a mãe. E cada vez que o pai ia treinar um time em outra cidade, por exemplo, ele treinou em Juí, em Concórdia, Brusque, nós acompanhávamos. Então eu mudava de escola ou ficava em Vacaria, passava uma temporada com ele, né, nas férias de julho ou de dezembro. Então a carreira de treinador eu consegui acompanhar um pouco mais. Mas o pai, ele tinha, eu acho que assim, duas características que são bem marcantes para mim. A primeira é o dom da oratória, porque ele se Eu tenho. expressava muito bem e com um raciocínio, uma inteligência ao falar, por isso que ele sempre falava com a imprensa. Ele era, na época de jogador também, uma das pessoas que dava entrevista, ele gostava de falar não só nos momentos bons, porque quando o time ganha é muito fácil falar. É muito mais Verdade. tranquilo, né? Você dar uma entrevista. Mas quando o time perde e tendo o goleiro, que foi a pessoa que levou o gol, dando a cara a bater, é muito mais difícil. Não só o que você vai responder, o que você vai falar, a pergunta também que o jornalista vai fazer, mas o momento da situação do time. E o pai fazia isso muito bem. Ele também era uma das pessoas, Miro, assim, escutando as histórias, né, das pessoas que nós já entrevistamos aqui para o Histórias do Gasperim, que ele no vestiário, aquele momento antes de entrar em campo, ele falava palavras em discursos diferentes. Ele era inspirado naquele momento e dizia o que ele sentia de um modo muito enérgico, de um modo muito efetivo e muito claro para os jogadores. E por outro lado, ele tinha carisma também, né? O pai é uma pessoa que por onde ele passava, aquele sorriso, né? Eu brinco, o sorrisão dele era contagiante, assim. Então, uma pessoa que ele entrava na sala, brilhava, né? Sempre foi uma pessoa assim com muito carisma, né? É verdade. E você veja bem que o treinador de futebol é aquela pessoa sempre muito criticada. Primeiro que cai numa equipe de futebol é o treinador, né? É o treinador, quando eu acho assim, ó, vamos dar uma olhada se é só ele que está falhando no trabalho. Mas como acho que a maneira que ele era como pessoa, ele levou para dentro do campo, ele levou para o vestiário, né? Porque os jogadores, pelo que eu sei também, gostavam muito do trabalho do Gasperini. E dentro desse aspecto é que os resultados vinham. Esse detalhe que você destacou do dom da oratória que ele tinha é verdade, porque no final do jogo, mesmo o time perdendo, ele tinha a calma de fazer análise sem estar alterado, como a gente vê muito nos nossos técnicos de hoje. Eles perdem a compostura numa pergunta que é normal, muitas vezes eles transformam, né, tudo aquilo ali, como se diz, de um limão fazem uma limonada. Então, o Gasperini tinha essa característica de saber falar quando o time ganhava, que é normal, aí tudo é alegria, né, tudo é festa, mas também ponderar quando o time perdia para trazer as explicações. Podia até, de repente, assim, ó, dizer, não, mas Gasperini, a gente viu outro jogo, não convenceu a sua explicação, mas os argumentos dele eram sempre muito bem ponderados, era sensato, sabia o que falava. Tanto é que o Gasperini, na passagem dele aqui por Vacaria, ele trazia ainda essa coisa de um ídolo que foi no futebol, né? E agregou tudo isso com o trabalho profissional. Então, juntou tudo isso e fez com que a comunidade tivesse um carinho muito grande, enorme por ele. Mas por que
foi muito bem isso, acho que também contou muito, gente. O fato dele estar na equipe que subiu, de 1988, e naquela campanha, pela primeira vez que o Glória estava participando, fazia um campeonato também muito maduro, muito seguro em 89, quando ficou em quarto lugar. Tantos jogadores ali também. Olha, eu quase que sei a escalação completa daquele time, mas a idade chega e você acaba esquecendo, né? Mas era o Gasperini, era o Paulão, o Vladimir, o Juarez, o Francisco Sabão lá da esquerda, Edmilson no meio, eu acho que o Branco, Vamos lá, Miro. Quer começar? Gasperim, Gasperini, Paulão, acertei, Paulão, isso mesmo. Vladimir, Juarez e Francisco Sabão. Olha, eu achei uma foto aqui do Glória que a gente tem Paulão, Garcia, Paulo Santos, Didier, o Edmundo, Zé Cláudio, Gilberto, Ricardo, Dalton Menezes, que era o técnico, e o professor Hamilton, preparador físico. Tínhamos na época o Já nos deixou, Josimar Pilar, que era o diretor de futebol, Alexandre Pilar, certo? bom, Antônio Soares dos Santos, que era o diretor administrativo, e aqui a gente tem Francisco, Zé Carlos, Áureo Juarez, Rubinho e Edmilson. E ainda aqui temos sentados na foto Jorginho, Branco, Jair, Helder, Chimbica, o Edu como supervisor e Nestora massagista. É, Deixa eu tem compartilhar essa foto aqui, Mira. Peraí. Seu tem site do algumas, Glória. tem alguns desses aí que já nos deixaram também. É, exatamente. É É essa uma foto. foto completa essa, não é, Candice? Uma foto de todo o grupo, né? Exatamente. E aqui a gente tem o time de 88. Uhum. O time que Né? subiu. E o time que subiu. Exatamente. Porque depois houveram algumas modificações para 89, mas poucas. Não foram tantas alterações naquele grupo principal que subiu para a divisão principal do futebol gaúcho. E uma das interessantes é que o Dalton Menezes permaneceu também. Ele subiu com o Glória em 88, permaneceu em 89, e por isso a conquista da campanha. Foi campeão, né? Eu acho que campeão não, campeão no interior fica em terceiro, mas em o Glória ficou com a quarta colocação, assim, algo também memorável para a história do nosso futebol. Tem até aquela foto que o Glória tirou um pomate e maçã, para eu der a conhecer também, né? Nós fizemos uma revista dos 50 anos do Glória, eu, o Betão e o Marcos, e nessa revista a gente tem várias fotos ali, inclusive, não foi faltar, é claro, é essa de 89, que eles fizeram um pomate de maçã, uniformizados, não é? E mostrando, fazendo até uma relação, o nosso principal produto, que é a massa, Ah, o sucesso que tem com o sucesso que obteve o Glória naquela Copa. que legal, Miro. Eu lembro bem do time de 94, que aí eu já tinha 10 anos, então eu convivia um pouco mais. Né? Lembro do Zé Cláudio, Marcos Toloco, o Ana, o Índio, Fábio Sim, Renato, né? Esses jogadores que a gente tinha um pouco mais de contato. E eu lembro que eles chamavam meu pai de pai. Esse é o pai Gasperim, o pai Gasperim. Eu olhava e dizia, pai, eu tenho que chamá-los de irmãos? Eu lembro que eu brincava isso com o pai, né? Porque todos chamavam, eles tinham um carinho muito grande por ele, né? Sempre e muito respeito. E o pai, ele era um líder para mim, assim, dentro e fora de campo. Quando eu falo com os jogadores que foram treinados por ele, nossa, é uma emoção muito forte, né? Como eu te contei, conversamos com o Zé Cláudio, com o Marcos Toloco, vamos conversar com outros jogadores da época do Glória, e o que a gente escuta é sempre isso, né? Esse espírito de liderança. Mas, Miro, você uma vez me comentou que tinha uma figura muito importante também nesse time, que era o meu irmão Dudu, que ele era o Gandula. E eu fiquei sabendo na última entrevista que nós fizemos com o Marcos e com o Zé Cláudio que o Dudu, inclusive, era uma das pessoas que levava as orientações do seu Daltro para o pai. Então, ele chamava o Dudu escutava e levava, e o pai depois repassava para o pessoal que estava mais próximo dele. acho que é aquela história, né? Os filhos geralmente nem sempre puxam para o lado dos pais em relação à profissão. E o Dudu foi jogador e também jogou como goleiro, né, Candice? O início da carreira foi como goleiro.
O Dudu, ele chegou a jogar, ele hoje ainda joga, né, no campeonatos amadores, né, partidas com os amigos, mas Ó, ele ainda defende gol. E há alguns jogos comemorativos que o Dudu é o camisa um desses times, né? hum, exato. E aí, então, mas Dudu, pô, criancinha, né? Ele era pequeno. Ele estava sempre com o Gasperini lá no estádio de Altos da Glória. E realmente ele era assim, inquieto, eu diria. Ele corria para um lado, corria para o outro. E estava sempre entre os jogadores, estava sempre com o Dalto lá no estádio Altos da Glória. E ele era aquela figura, né? Que nos dias de jogos podia faltar o juiz, mas não faltava o Dudu lá atrás do gol, no banco, porque uma vez tinha mais liberdade em relação à permanência das pessoas ligadas ao futebol dentro de campo. Hoje é uma série de questões aí que dificultam, mas o Dudu, ele tinha esse gosto que tem até hoje pela bola, pelo futebol, e aprendeu certamente com o pai, com o Gasperini, a ter esse amor. E eu lembro dele assim, muito, muito pequeno mesmo. Pequeno que eu digo, que ele tinha o quê? Uns 7, 8 anos, talvez? Mais, Um Miro, pouco não, ele mais. tinha uns 14, 15 naquela época. O Dudu Mas ele é já 10 anos mais lá velho naquela. que eu. Exato. Então, em Ah, sim, 88, exatamente, ele já tinha 14 anos. 88, 14 anos. Mas, 14, 15. mas é uma lembrança muito boa dos dois. Porque eu, sinceramente, quase não lembro de você. Eu lembro do Dudu, sim. Do Dudu lembro sempre com o Gasperini. Mas por ser você exatamente bem mais nova, é que a gente não lembra. E também a sua mãe, claro que eu lembro várias vezes no estádio. E o Gasperini tinha esse carinho pela família. Então ele queria sempre estar junto, e sempre estava junto. Como a família sempre acompanhou. Acredito que a sua mãe tenha acompanhado ele também em todos os locais que ele foi morar, Canis. Todos. Tem uma lição da minha mãe que eu sempre aprendi desde pequena. Meu pai falava assim: amor, nós vamos ser transferidos, eu vou fechar com tal time, vou ser negociado, vou ser emprestado. O que que você acha? Minha mãe dizia: estou de malas prontas. Era uma pessoa companheira, assim, e ela era o braço direito e esquerdo dele. Porque quando o pai viajava, é ela que ficava conosco, né? E ela gerenciava não só a casa, mas gerenciava também era todas as expectativas do pai, o que acontecia no extracampo, ela também dava todo o suporte, né? Ela era o suporte do pai e sempre. Até o Dudu me contou, eu como não vi, né, não era nascida, não vi o pai jogar. Por exemplo, se ele tinha uma lesão ou algo que precisasse fazer qualquer tratamento em casa, ela era a primeira que o ajudava. Hum. Essa, hoje você sabe que a gente tem os jogadores têm os seus empresários. Naquele tempo já tinha ou não, Canis? Então, o pai não tinha. Inclusive, por exemplo, foi ele que fez a negociação, Miro, dele para o América. Né? Tem algumas matérias que nós encontramos que o pai, no final da década de 70, na época que ele estava no Inter, inclusive, a Lazio demonstrou interesse, queria contratá-lo, mas o contato era feito através do time. Então, o time da Itália, o time de qualquer outro time ligava para, naquela época, o Internacional, então a gente não sabia quem atendia, alguém passava o recado e aí começava a negociação. Sim, que alguns jogadores já tinham o que chamava os empresários, as primeiras pessoas, a primeira leva, né, a primeira geração dos empresários, o meu pai não tinha. Era ele que fazia toda essa a transação e a transferência. Inclusive, Miro, o pai, ele foi uma das pessoas que lutou muito pela lei do passe na época. Ele foi fundador, um dos sócios fundadores do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. Ele foi presidente da FUGAP, Fundação de Amparo ao Atleta Profissional, no Rio de Janeiro. E ele era uma pessoa que, por exemplo, o jogador ia ser negociado, isso eu já te falo, no início da década de 1980, e quando ele foi para o Botafogo, em 85, os jogadores o buscavam como uma referência. Gasperim, vou ser negociado, quais são os meus direitos? O que eu posso pedir? O que você acha dessa negociação? E ele, inclusive, assim, deu palestras, eu encontrei algumas anotações dele que ele participou de mesas redondas na faculdades no Rio de Janeiro, na Estácio de Sá, por exemplo, falando justamente não só dos direitos dos atletas, mas também um calendário que seja justo, né? Um dos discursos a gente vai divulgar nas redes sociais em breve, inclusive ele comentava, falou assim, olha, o futebol
quem está comandando o futebol são pessoas que não entendem o que acontece dentro e fora de campo. Nós, atletas, precisamos ter um papel muito mais ativo. Né? Então, isso eu te falo de 1984, 1985. E ele já tinha essa voz. Veja bem que lá na década de 80 já buscava esses direitos. Eu acho que hoje, a gente sempre comenta, né, que os jogadores eles não fazem nada por si próprios. Eles têm um empresário, comanda toda a carreira e tal. Às vezes parece que eles ficam meio amarrados. O empresário é que vai decidir tudo, né? E por isso que eu te fiz essa pergunta, se já naquela época tinha, já existiam empresários de futebol, mas, digamos assim, não tanto como é hoje. O seu pai, então era uma dos diferenciais que ele próprio gerenciava a carreira. Por certo, se hoje houvesse ainda desta forma, eu acho que os clubes teriam até mais facilidade em negociar com os jogadores, porque às vezes quem emperra mesmo é o próprio empresário, né? Mas são coisas do futebol que a gente não vai discutir aqui. Você sabe que o seu pai depois também foi convidado, numa época, para ser o secretário de esporte de Vacaria, e ele aceitou, né? Foi no governo Manharte, acredito, Ernesto Manharte, e comandou muito bem a secretaria. O Gasperini fez competições, uma delas que eu me lembro, uma corrida, uma russa, porque Vacaria, digamos assim, tinha na época o futebol de campo, o futebol de salão, era futebol de salão, o vôlei, que eu acho que era uma época ainda que tinham equipes de vôlei em Vacaria. O Gasperini entrou na secretaria e criou outras modalidades do tipo. Mas eu lembro dessa rústica, essa corrida que ele fez, eu acho que umas duas oportunidades, tem muitos capões da Vacaria, você tem conhecimento disso com certeza, Caetano? Miro, já que você comentou sobre o trabalho do pai como secretário de esportes, é importante também destacar o trabalho dele e da minha mãe na Asval. Eu lembro perfeitamente os dois sendo muito ativos na cena cultural de Vacaria, organizando exposições, organizando workshops, cursos. Lembro de artistas que vinham para Vacaria, para passar o dia, inclusive iam para nossa casa, às vezes as pessoas se hospedavam lá, ou a gente oferecia um almoço, jantar, eu lembro disso perfeitamente. Então, os dois foram muito ativos nessa época, e não só com a Asval, mas também no Carnaval de Vacaria e outros eventos durante o ano que meu pai foi secretário de esportes. Exatamente. Então veja que o Gasperini, mesmo tendo ficado a maior parte do tempo dele fora de Vacaria, né, fora de Vacaria, pela sua profissão, mas quando ele teve a oportunidade de trabalhar aqui, ele se doou. Esse é um fato que também chama atenção, a doação dele tanto para o Glória, né, como para depois essa outra função, como secretário de Esporte, Cultura e Lazer do município de Vacaria. Mas eu pontuo isso como o fato dele ser o que ele foi na carreira. Né? Você não faz as coisas de uma hora para outra. Você é o que você é. E o Gasperini era assim. Então, como ele foi no futebol, como goleiro, como treinador, essa função ele também procurou da mesma forma fazer com dedicação, com amor. E a gente via isso nas, nas atividades que ele ia movimentando esses setores aí dentro da administração municipal. Foi maravilhoso esse convívio também. E por às vezes aí também a gente o entrevistava, né, por ser o secretário dessa parte. E Miro, você lembra de alguma história dele? Algo que te marcou, que alguém contou, que é uma história, porque o meu pai ele era muito brincalhão, ele tinha esse lado, né, de líder, um lado assim de líder, de seriedade, de aquela determinação, aquela garra dentro e fora do campo, mas ele também tinha muito bom humor, ele era uma pessoa leve, era uma pessoa que brincava muito. Então assim, na época de jogador, ele era também o líder das brincadeiras. O pessoal do Inter conta muito, né, o que ele aprontava com os outros companheiros. No Botafogo também a gente escutou algumas histórias. Já como técnico é diferente, né? Já muda totalmente a postura. Mas você lembra de algo dele assim inusitado ou que te contaram alguma história do Gasperim? Olha, se de memória, não tem bem lembrança de alguma história, porque como jogador, como eu disse, eu não estava ainda no, mas como treinador, sim. Mas eu lembro assim do Gasperini, que ele gostava muito depois do futebol ou do treino realizado.
e principalmente no time ganhava, ele tirava todo mundo para brincar. Isso é verdade. Tirava todo para brincar. Os jogadores, principalmente, mas ele conseguia também brincar com a gente. Porque depois que terminava o jogo, no estádio Alto, olha, geralmente vinham para dentro do gramado os demais membros da imprensa, os narradores que estavam na cabine, as esposas dos jogadores, né? E ficavam ali naquela resenha, como se diz, principalmente quando era verão, o jogo terminava lá, sei lá, 18 horas, 18h30, o sol alto ainda. Então o pessoal gostava de ficar ali à beira do gramado conversando. E o Gasperini não estava ninguém quieto, né? Ele procurava conversar com um com o outro, fazia muito brincadeira, né? E ele trazia para o lado dele todas essas pessoas. Mas eu, pela liderança que ele era, que foi como jogador, as pessoas estavam sempre em volta dele. Então, eu acho que ele se sentia prestigiado e muito à vontade para fazer as brincadeiras. Quando era hora de trabalhar, era hora de trabalhar. Ele era muito sério nos treinos, né? Chamava a atenção dos jogadores. Ele repetia jogadas. Hoje, uma das coisas que a gente não vê muito no futebol é esses fundamentos do cruzamento na área para a jogada escanteio. Não foi legal. O zagueiro não subiu direito, o centroavante não chegou na bola, né? Era a cobrança repetida de escanteios, cobrança de faltas. Esses são os cobradores de faltas hoje no futebol que a gente tem referência. Ou praticamente não tem mais. Um Zico da vida, um Marcelinho, o Carioca, né? Um Éder, que é uma potência para bater na bola, hein? Mas o Gasperini treinava muito isso. Outros treinadores faziam também, é claro. Mas eu lembro que ele ficava com os jogadores em campo, depois do treino, aqueles que treinar a bola, a saída de bola, enfim, vários fundamentos do futebol. Mas, como eu disse, na hora do trabalho, trabalho. Na hora que era da descontração, ele realmente aprontava as dele, com as brincadeiras que ele fazia. Miro, e você se lembra da época dele como técnico em 94 e depois ele voltou em 2003, né? Ele foi técnico do Glória em três ocasiões, 1991, 1994 e 2003, já com o Dudu como preparador físico. Aí o filho sai do companheiro fiel ao lado dele no gol como espectador e assume esse papel também como preparador. Uhum. 2003, né? Foi a última 2003. dele com 2013. Foi a melhor temporada dele, acredito que tinha sido 90, 94. Foi 92? Não, 91. 91, 94 e 2003. Ele saiu na metade da temporada em 94. Né? E aí Ah, exatamente. ele teve uma questão que ele, aí o desacordo com a diretoria, meu pai saiu. A gente até comenta isso no episódio com o Marcos Soloco e o Zé Cláudio, porque especificamente este momento na carreira dele foi muito marcante para mim. O Glória perdeu um jogo 5-0 contra o Grêmio, e no dia seguinte meu pai foi mandado embora. E os jogadores do Glória foram todos lá em casa. Eles não queriam treinar, não queriam jogar. Lembro também do Hércules Venzon, que era preparador físico, que pediu demissão, porque ele era o parceiro do pai. Então, este exemplo para mim de lealdade, não só do Hércules, mas também dos jogadores, é muito forte. E todo mundo estava lá em casa. E eu, uma criança, né, gente? Eu tinha 10 anos de idade, eu queria estar no meio. Gente, todos os jogadores do Glória estão aqui em casa, o que que está acontecendo? Né? Queria entender, queria participar naquele momento. E hoje, se a gente vê, depois de tantos anos, e vê de fora, você imagina o poder que meu pai tinha naquela situação, em dizer o que, porque ele era líder. Então, o que ele dissesse influenciaria o destino de todas as pessoas. E o que foi que ele disse, Miro? Voltem a treinar, vocês continuam, vocês jogam, a situação é comigo. Né? Continuem, sigam, façam o papel de vocês. Vocês têm que cumprir aí com o papel de jogador. Acho que nem mesmo a imprensa naquele momento concordou com a saída. Mas é que nós falamos, o treinador paga o pato, ele é demitido. Mas eu lembro desse episódio, eu não lembro com quem foi, mas e ele acabou sendo demitido. Só que na volta dele, ele foi, digamos assim, unanimidade. Se não me falha a memória, a volta dele lá essa temporada, na última temporada dele, ele foi unanimidade porque era reconhecido
pessoa e pelo trabalho, né? Pelo trabalho. Mas é claro que sempre fica a mancha de que quando sai, o treinador foi culpado, numa boa campanha, e principalmente nessa derrota que você se refere, deve ter doído bastante. Mas também nós sabemos que essa não foi a única derrota do Glória de goleada para a dupla Grenal. Houve jogos memoráveis do Glória contra a Grêmio, contra a Inter também, mas como houve também esse tipo de situação. E o Glória não foi o único que perdeu do goleada para a dupla Grenal. Até hoje já acontece esses jogos aí. Exatamente, Miro, concordo contigo. Acho que, assim, é muito fácil você culpar o técnico, como é muito fácil culpar o goleiro. E o meu pai casualmente escolheu essas duas profissões. Então, não é nada fácil. Mas eu acho que o pai também tinha uma capacidade, uma resiliência, uma capacidade de dar a volta por cima, Miro, porque ele passava por essas situações e se reerguia. Porque não é nada fácil você ser demitido no clube da sua cidade, né? Mas ele se E tem que reerguia. encontrar o apoio. E tem que encontrar o apoio dentro da família. Imagina que ele não é diferente de nenhum cara, diferente de nenhum ser humano. Você fica abalado. E aí vai encontrar o suporte aonde? Dentro da família. Que, por ter toda essa formação, né, de familiar, eu acho que aí se tornar mais fácil, né? Que você chegar em casa e abraçar o paizão. Exato, aí nós estávamos ali com ele e a minha mãe. Novamente, destaco a figura importante, porque ela estava ao lado dele em todos os momentos, conquistas e também nessas situações, né? Mas a experiência dele, assim, de modo geral, acho que foi muito positiva. O título, né, de 1988 foi algo muito marcante na carreira dele, que ele tinha aí muito orgulho de falar, e 89 também era o Glória nas Alturas. Então, isso também foi uma experiência bem, bem marcante. E Miro, o pessoal de Vacaria, quem está acompanhando esse episódio, vocês todos podem ter certeza que o Grêmio Esportivo Glória foi muito importante na carreira do meu pai, porque foi o último time que ele jogou, o último título que ele conquistou em 1988 e o primeiro time que meu pai foi técnico de futebol profissional. Ele foi auxiliar técnico no Botafogo de Ribeirão Preto, em seguida, quando ele deixou de jogar, mas como técnico do time foi o Glória. E ele teve 3 passagens pelo clube. Então, tenho a certeza de que nós temos muito carinho pelo time. Meu pai tinha muito carinho, porque nós também acompanhamos essa jornada, né? Cada vez quando nós nos mudamos para a Vacaria, cada vez que ele foi técnico, nós, como familiares, também vestíamos a camisa do time. Eu lembro de 88, que era o desejo dele, ele sempre manifestava isso. Ele estava aqui para ajudar o Glória a subir. Por várias vezes ele manifestou isso. Ele queria ajudar o Glória a subir, a ir para a primeira divisão, pela primeira vez, e conseguiu, né? Sendo o goleiro do Glória. Estava ainda numa grande fase do Gasperini. Exato, exato, porque ele tinha parado de jogar há pouco tempo, né? Isso foi Uhum. em 87, que ele saiu do Botafogo de Ribeirão Preto, e nós fomos para Vacaria. Não sei te dizer exatamente quanto tempo ele ficou parado, mas ele ainda estava em boa forma, né? Ainda estava ágil, ainda e jogava bem. E o torcedor aqui, confesso a você, ficou assim, surpreso. Puxa, o Gasperini jogar no Glória, o Vacaria pode ter passado por tantos clubes. E ele não veio aqui para encerrar a carreira, não. Tanto é que o Glória conquistou o título, né, cara? Se ele veio aqui, cumpriu com o seu papel, tinha o Glória, claro, uma grande equipe dentro da competição que estava disputando, que era o segundo, mas tinha um grande goleiro. Dizem sempre que uma equipe começa por um bom goleiro, um grande goleiro. O Gasperini se mostrou isso aí. E aí, com a colaboração dos demais, que era um time muito bom, o Glória alcançou o objetivo. Mas ele manifestou esse desejo. Ele queria colocar o Glória na primeira divisão do futebol gaúcho. Conseguiu. E conseguiu. E Miro, você sabe que é uma pergunta que eu nunca fiz para o meu pai, mas que hoje, vendo, né, toda a história dele, acompanhando as entrevistas, a oratória dele, o convívio de vocês com a imprensa, ele nunca foi comentarista. Né? O pai nunca comentou um jogo, nunca teve o papel de comentarista. Isso eu acho que, assim, se ele estivesse aqui conosco hoje, com certeza ele seria um comentarista, estaria aí trabalhando ao rádio ou em algum programa de televisão, porque ele tinha uma visão também do futebol de muita inteligência, ele tinha uma visão diferente.
Acho assim que ele conseguia ler os jogadores. Por exemplo, o Marcos Soloco comentou com a gente que quando o primeiro passe dele, meu pai já sabia se ele ia bem na partida ou não. Já sabia como é que ia ser a Uhum. partida. Então ele sabia ler os jogadores muito bem, né? Eu acho que seria, não sei a tua Conheci. opinião, né? Não, eu digo para você assim, aqui, quem sabe, né, nesse intervalo aí, que ele foi para a pasta aí da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, se ele tivesse recebido um convite, acredito que ele aceitaria. Realmente, pelo conhecimento, pela facilidade que ele tinha com as palavras, tinha facilidade com as palavras, teria sido um grande comentarista. É função essa que eu exerci até 2 anos, ou não, ano passado, 2024, que eu não fiz eu não fiz os comentários na rádio. Mas você aprende fazendo. E o Gasperini, eu acho que é mais fácil para quem esteve lá dentro das quatro linhas, quem foi treinador, ser comentarista, porque entende toda a parte técnica, a parte tática, principalmente, eu considero fundamental, né? Porque eu considero fundamental a parte tática numa equipe. O jogador, o treinador tem facilidade de expressar, porque conhece muito o futebol. A gente, como não jogou bola, você tem que assistir, tem que ponderar, tem que saber o que fala, para não falar as coisas erradas. Agora, quem vive o futebol tem facilidade. E quem lida bem com as palavras, mais ainda, né? O Gasperini seria esse cara. E Miro, se a gente tivesse que resumir o pai em uma palavra, qual seria? Ai, eu diria assim, ó, dá para usar mais de uma, não. Usar várias. Mas eu resumiria assim, ó, cidadão com amor no coração. Que legal. Miro, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua disponibilidade, por me contar a história do pai. Eu que não, como eu te comentei antes, eu não vi o pai jogar. Então, cada vez que eu escuto as histórias de vocês, cada vez que eu converso com vocês, é um modo de eu aprender mais sobre o meu pai como profissional, como pessoa, como jogador, como técnico. E isso, para mim, é o que nos traz, para mim e para minha família, é o que nos traz conforto para a gente continuar levando a história dele, divulgando a história dele, buscando cada vez mais informações, porque é uma história que merece ser contada. Não é porque é meu pai, mas ele foi e continua sendo uma pessoa muito especial dentro e fora de campo. Então, muito obrigada. Obrigada por participar, Mas obrigada por tudo. eu é que agradeço, né? Nós ter feito parte da vida do Gasperini, como eu de um lado, ele do outro, e por estar sendo convidado por você para participar, né, desse momento. E apesar, assim, até peço desculpas devido ao tempo, às vezes já nós não lembramos de tantas coisas, né? Mas eu tenho as boas lembranças dele. Sinto saudades, porque hoje você precisa de cidadãos de bem, seja na profissão, e o Gasperini dentro do futebol ele foi exemplo, tenho certeza disso. Não é porque eu estou conversando contigo, mas porque eu convivi com ele, sei como foi essa figura como jogador, mas principalmente como treinador. Ele nunca nos disse não a uma entrevista, nunca foi grosseiro, mesmo quando a gente fazia alguma pergunta, ele podia até não gostar, no íntimo dele, mas ele sempre soube responder. Então, a minha gratidão a você, a sua mãe, a Noemil, toda a família, vocês tiveram um grande pai, vocês têm um pai. Muito obrigada, Miriam. Obrigada a todos que nos acompanharam neste episódio.